Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, por esta mentoria, por esse dia. Obrigado por cada um que chegou, a cada um que vai chegar, aqueles que ainda verão via YouTube, que possas abençoar a cada um dos nossos passos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu disponibilizei ali no grupo, então, a última aula, via YouTube, vocês podem acessar lá, ficou bem boa. Hoje nós vamos para a página de número 99, nós vamos para o capítulo de número 5, que é o segundo ingrediente colocado aqui pelo autor, no que diz respeito ao isso. Como que se alcança o isso, né? Em 7 ingredientes que são aqueles que a gente encontra na página 27. Sempre que você quiser lembrar dos 7 ingredientes, lá na página 27 tem a lista. Ou seja, visão, deixa eu pegar aqui para nós, 27. Visão, foco divino, que é o que nós vamos ver hoje, companheirismo inconfundível, que veremos na semana que vem, mentes inovadoras, disposição para pequenas falhas, corações focados para fora e mentalidade do bem. Esses são os 7 ingredientes para que a gente possa avançar na nossa liderança, na nossa equipe e ter um ministério saudável. Nesse tema de hoje, que é o foco divino, o autor sempre trabalha, né, com uma frase ali, uma frase inicial, e a frase inicial que ele traz deste capítulo, para esse capítulo, é a frase de Tony Robbins. Para quem não conhece, o Tony Robbins, ele é um coaching, ele é o guru dos coaches, né? Eu penso que praticamente todo coaching do Brasil primeiro passou por Tony Robbins nos Estados Unidos. Ele é muito famoso lá como coach. Então, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não tem ideia da capacidade gigantesca que podemos impor imediatamente quando concentramos todos os nossos recursos em dominar uma única área de nossas vidas. E isso daqui é um pouco complicado, porque a gente vai pensar assim: como que eu vou, da minha vida, dominar apenas uma área? Na realidade, este capítulo vai tratar justamente sobre isso, porque o foco divino aqui, no objetivo desse capítulo, o foco divino é um conjunto limitado de metas. Ou seja, é para você não ser aquele atirador, né, que atira para tudo que é lado na sua vida. Isso vai falar muito, a gente vai comentar ainda também, sobre gestão do tempo, sobre a gente ter foco na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Então, quando ele está tratando aqui sobre foco divino e, como diz o Tony Robbins aqui, dominar uma única área de nossas vidas, é porque ele está falando justamente sobre a gente focar naquilo que somos melhores. Se vocês notarem aqui, os meus capítulos estão todos riscados, ó. Isso aqui já é a contribuição do Antônio para a nossa mentoria. Então, olha só, aqui ele vai iniciar o capítulo, ele vai introduzir o capítulo, falando sobre a história do Stephen, que é o filho dele, e que estava com um problema, que não se concentrava na escola, não se concentrava, enfim, não se concentrava nas atividades diárias dele, e tudo isso porque ele não tinha foco na sua visão. Então, eles levaram o Stephen no oftalmologista, ele colocou um óculos, começou a ter foco na sua visão e, por consequência, ficou feliz, começou a produzir e teve uma vida normal dali para frente. Então, ele está falando aqui a importância do foco para a nossa vida. Tem um texto que fala que se os nossos olhos forem bons,
todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. Então, Jesus dá uma importância ao nosso olhar da vida, a nossa cosmovisão da nossa vida, como que nós enxergamos a nossa vida, como que nós enxergamos nossas prioridades, né? Porque logo próximo disso, Jesus vai falar, por exemplo, Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente vê aqui que os nossos olhos, né, eles são aquele guia para o que nós vamos alcançar. Por isso que nossos olhos são projetados para frente, nossos pés são projetados para frente, que nossos pés alcançam onde o nosso olhar alcança. Então, nós temos que entender a importância do foco, da visão, não só a visão natural, né, essa daqui que nós temos, mas principalmente a visão ministerial, a visão de vida, a visão empresarial, a visão daquilo que nós desejamos para a nossa vida, para a nossa casa. A gente precisa ajustar o nosso foco. Por isso que ele está falando aqui, o segundo ingrediente é o foco divino. Então, veja, ele iniciou com visão. Primeira coisa que nós temos, a aula que eu lancei para vocês hoje aqui, talvez seria muito bom se você visse essa aula antes da aula de hoje, mas enfim, não tem problema também se ver depois. Mas a grande questão é a seguinte, ele falou primeiro sobre visão. Temos uma visão ajustada daquilo que nós iremos fazer, agora é hora de ter foco. Essa visão, ela tem que funcionar com um foco bem ajustado. Então, a proposta desse capítulo é mostrar que o segundo ingrediente para você ter isso é saber aonde colocar a sua energia. A questão de foco é essa. É onde eu vou colocar minha energia. Aonde eu vou colocar minhas forças. Aonde você vai colocar o seu chamado, o seu ministério. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muita coisa naquilo que você domina, naquilo que você é bom, naquilo que você tem de melhor. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele começou a trabalhar na vida daqueles homens o que eles tinham de melhor, né? E o que eles tinham de melhor, muitos deles eram pescadores, Jesus os levou para o mar, eles pescaram muito, e Jesus depois disse para eles, então, vocês são bons pescadores de peixe, agora vocês serão bons pescadores de almas, né? Que daí Jesus começou a implantar a visão dele naqueles homens. Então, página de número 100, eu quero, nessa página aqui, tratar com você ali no terceiro parágrafo, é uma frase do consultor empresarial Nido Kuben, que diz que nada pode acrescentar mais poder à sua vida do que concentrar todas as suas energias em um conjunto limitado de objetivos. A gente precisa entender que os grandes players, né, do mercado financeiro, do mercado de empresas e tal, essas pessoas elas têm prioridades muito bem definidas, mas tem uma gestão do tempo muito bem definidas, né? Essas pessoas possuem uma gestão sobre as suas prioridades e sobre o seu tempo que fazem com que eles acabem dispensando um tempo maior e melhor a gestão do seu tempo para coisas que realmente importam. Como os discípulos, por exemplo, né, na igreja apostólica, em Atos, um dos primeiros problemas que apareceu na gestão do tempo dos apóstolos foi essa. Apóstolos estavam servindo a mesa das viúvas, servindo a mesa do pessoal, servindo comida. Estavam de garçom. E o lugar de apóstolo não é ser garçom. O lugar de apóstolo era para eles se dedicarem à palavra, para eles se dedicarem à busca, à autoridade, porque eles
é que vão dar o ritmo de toda a equipe, ok? Eles é que dão o ritmo da equipe. Quando o apóstolo crescia, a equipe crescia, a igreja crescia. Quando o apóstolo Pedro pregou com autoridade, ele cresceu, a igreja cresceu junto. Então você precisa entender que quando você cresce, a equipe cresce junto. Não é a equipe que cresce, é você que cresce e a equipe cresce junto com você. Então, a liderança é isso. Então, ele está falando aqui sobre concentrar as nossas energias em um conjunto limitado de objetivos. Porque às vezes você gasta energia em tantas outras coisas que quando chega no momento de realmente fazer as coisas que são importantes, você não tem mais cabeça, não tem mais energia, não tem mais disposição. 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, Paulo ele dá uma analogia muito interessante. Ele diz assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem dá socos no ar. Né? Então, Paulo estava dizendo o seguinte: eu não corro sem alvo e eu não dou socos no ar. Então, eu não faço as coisas sem objetivo. Então, você precisa dar sentido ao teu soco. Você precisa dar sentido ao teu esforço. Você precisa dar sentido às tuas energias, entende? O líder, ele precisa ser uma pessoa que dá sentido ao tempo dele, à energia dele. É importante que você esteja focado no projeto que você vai concluir, no projeto que você vai fazer. Lembre-se daqueles 3 Cs que um dia eu preguei aqui, né? Começar, continuar e concluir. Começar, continuar e concluir. Então, o líder ele tem que ter esses 3 Cs: começar, continuar e concluir. Não adianta você se distrair. A distração, ela tira teu foco, ela tira teu tempo e ela vai tirar a tua inspiração. Então, por isso que ele trata desse segundo capítulo sobre o foco divino. Nós temos que ter um foco naquilo que nós estamos buscando em Deus. Amém? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro muito famoso já, de muito tempo, chamado Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um chinês, né? Sun Tzu, Arte da Guerra. E lá nesse livro ele diz assim: uma boa estratégia diminui os esforços. Uma boa estratégia diminui os esforços. Então, quando você tem uma boa estratégia, o teu tempo é bem aproveitado, você tem gestão do tempo, você tem foco, então diminui os teus esforços. Quando você chega para fazer um projeto, você continua com energia, porque os seus esforços foram poupados. Aqui no último parágrafo da página 100, nós vamos ver aqui, ele diz o seguinte: a visão deles é caracterizada pela especificidade, seletividade e exclusividade. Então, ele está falando aqui os que têm isso, né? As pessoas que têm isso, eles sabem o que foram chamados para fazer. Então, as pessoas que têm isso, eles possuem uma visão que tem, né? Especificidade, seletividade e exclusividade. Isso é muito interessante, porque a nossa visão, né, as pessoas que têm sucesso, elas conseguem especificar, elas conseguem selecionar e elas conseguem trazer exclusividade para as tarefas que elas devem desempenhar. Jesus, quando ele começou a tratar seus apóstolos, a tratar seus discípulos, você sabe que Jesus tinha, eu sempre falo isso, né? Mas a repetição leva à excelência. É para vocês lembrarem também.
Mas você sabe que Jesus ele tinha uma multidão. Teve aquela multidão de 5.000 pessoas que ele estava falando e houve a multiplicação de pães e peixes ali. Aquelas pessoas eram multidão mesmo, povão, povão. Agora, tinha uma multidão de mais ou menos 500 pessoas que seguiam Jesus aonde ele ia. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia diz que ela teve dificuldade de chegar até Jesus por causa da multidão, que eram essas 500 pessoas, mais ou menos, que seguiam a Jesus. Dentro desse espectro de 500 pessoas, tinha 70, que foram os 70 discípulos que Jesus enviou. Dentro desse espectro de 70, tinha os 12 apóstolos, 12 discípulos. Foram os primeiros que Jesus teve contato e os primeiros que Jesus chamou. Dentro desses 12, tinham três: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João presenciaram algumas coisas que os outros 12 não presenciaram. Os 12 presenciaram coisas que os 70 não presenciaram. Os 70 presenciaram coisas que os 500 não presenciaram. Então, você vê que o núcleo de discipulado, de foco de Jesus, ele vai afunilando. Por quê? Porque quando você chega lá em Atos, e a Bíblia vai falar sobre os pilares da igreja, homens que eram pilares da igreja, o que acontece? Lá está Pedro, Tiago e João. Então, só que desde o início, Jesus já sabia em quem trabalhar, e o foco dele foi muito específico. Ele teve um foco muito específico em tratar aquelas pessoas específicas, como, por exemplo, Pedro, que foi, a gente conhece, né, o Pedro mais, porque o Pedro tinha aquele gênio, né, mais forte. Então, havia ali um foco de Jesus em tratar Pedro, justamente por conta de que Jesus selecionou aqueles para o qual ele iria trabalhar, e aqueles que ele trabalhou mais tiveram mais responsabilidades. Na página 101, então, a gente vai ler aqui o primeiro parágrafo da página 101, que diz assim: para ser claro, ministérios focados não necessariamente vêm resultados imediatos e avassaladores. Muitas vezes requer tempo, paciência, disciplina e resistência. Então, um dia, após semanas, meses ou mesmo anos de fidelidade e compromisso com uma missão focada, eles acordam e descobrem que Deus está fazendo algo especial no meio deles. Eles têm isso. É o doce mistério da vida. Enfim, eu encontrei, né? Ele diz aqui. Então, quer dizer, o foco, ele vai gerar processos. Existem processos que a gente vai passar quando a gente focar em algumas coisas específicas. Porque, meus irmãos, existem escolhas pontuais na vida de um líder. Existem decisões pontuais na vida de um líder. Escolhas pontuais. Então, muitas vezes você precisa ter foco, porque a emoção do ministério, a emoção de lidar com pessoas, a emoção de ouvir várias histórias e de se envolver em várias histórias, pode te levar, muitas vezes, a desfocar. E olha que eu sei o que eu estou falando. Só aqui em Navegantes eu estou 21 anos, pastoreei junto com meu pai, agora estou pastoreando, e vivi a minha vida inteira no meio de líderes, de pastores. Então eu sei muito bem daquilo que eu estou falando para você. O que a gente tem que cuidar muito é não se envolver. Às vezes, o líder ele tem que desenvolver a capacidade, às vezes, da panela Teflon. Né? A mulherada sabe aí, a capacidade da panela Teflon. Não pode grudar nada. Porque se começa a grudar coisas em você, você vai ter dificuldade para depois focar naquilo que é necessário, né?
Quando a gente aprende também, isso é em todas as áreas, veja só, quando a gente aprende também sobre púlpito, altar, né? Isso aqui também já é talvez uma dica para você que usa o altar, é não se perder. E olha que esse erro eu já cometi, já muitas vezes. Mas hoje eu aprendi com esse princípio. Ou seja, você está ali focado na sua mensagem, na sua ideia, naquilo que você preparou durante a semana e de repente vê um movimento na igreja. Aí você começa a falar com os irmãos sobre o movimento da igreja. Aí vem um irmão que foi criado contigo. Olha ali o Zezinho, foi criado comigo, né, Zezinho? Lá na rua tal, que tempo bom aquele aí, desfoca totalmente. Então, a gente como líder e como preletor, como pregador, a gente tem que cuidar com o nosso foco, porque as pessoas, elas estão ali para receber o melhor de você. E se você estiver desfocado, você acaba indo para caminhos na mensagem, no culto, ou mesmo na liderança, você desfoca, começa a lembrar de coisas, começa a ruminar coisas que já passaram, a ruminar coisas que estão acontecendo ali. Geralmente, quando a gente foca nisso, a gente erra. Entende? É aquela coisa do improviso. Para você improvisar em alguma coisa, você tem que ser muito bom naquilo. Porque você planeja um tipo de decisão, um tipo de projeto, um tipo de mensagem. Aí você diz assim, não, agora o Espírito Santo está me dizendo aqui, não vou mais usar nada do meu esboço. O Espírito Santo vai dizer, está me falando aqui, é grande a chance de dar errado. Eu não vou mais fazer como nós planejamos, não, porque Deus me mostrou outra coisa. É grande a chance de dar errado. Você tem que estar muito na direção de Deus para mudar estratégias ministeriais, porque senão é grande a chance de repente, você perder o foco, né? Então, é isso aí. Página 101, ele está falando isso daqui, né? Sobre as decisões que a gente tem que tomar. Processo, porque nem sempre aquilo que a gente vai fazer hoje, a gente vai plantar hoje, vai dar resultado assim de um dia para o outro. Quando a gente tem foco, a gente sabe onde quer chegar, a gente não está visionando o agora, a gente está visionando já o futuro. Então, vai acontecer no futuro. Na mesma página aqui, 101, lá no último parágrafo, do último parágrafo da página 101, ele começa a narrar a primeira vez que ele teve contato com o Luiz, que foi na sua faculdade. Você lembra que o Craig Bushell, ele se converteu na faculdade, né, num grupo ali de estudo e tal. Então, aqui da página 101 até a página 105, ele vai contar sobre as experiências que eles tiveram. E olha só qual foi essa experiência, né? Então, ele narra aqui como que o grupo da faculdade começou a ter um mover grande com os encontros deles na faculdade, e até que a direção da faculdade meio que expulsou eles, que eles estavam fazendo cultos e tal, ali, né? E eles começaram, então, quando eles foram expulsos, alguém teve uma ideia. E daí aqui até ele fala assim, né, que uma boa ideia nem sempre é uma ideia de Deus, né? Então ele fala da boa ideia que essa pessoa teve. Qual é a boa ideia? Vamos vender bolos. Vamos vender bolos para a gente poder arranjar dinheiro. Só que ele mesmo fala aqui, na página
104, aqui no finalzinho, é que eles não tinham quaisquer despesas. Ao refletir, ele diz, não sei por que achamos que precisávamos de dinheiro. Não tínhamos quaisquer despesas, nem mesmo recebíamos oferta toda semana. Nós nem pensávamos em dinheiro, mas outros ministérios arrecadavam dinheiro, então por que não? Então aqui ele narra como que aquele grupo ele começou a tomar outro rumo, né? E isso nos ensina, irmão, que Deus ele não respalda projetos sem foco, né? Eles não precisavam de dinheiro. Para que eles iam querer dinheiro? Agora, claro, se eles tivessem um projeto de construção de algum lugar, de construir um templo, de construir algo social, Deus iria respaldar. Agora, era um grupo de faculdade que, ao ser expulso, ao ser proibido de fazer os cultos na faculdade, começaram a pensar em ganhar dinheiro, no caso, em comprar, em vender algumas coisas para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, não tem foco. Deus não estava nesse foco. Deus estava ali no mover. Quem sabe dali surgiria uma igreja, aí aquela igreja, Deus iria então bradar, iria trazer sobre ela recursos. Mas não é aquele momento. Esse é o grande problema de a gente achar que Deus respalda qualquer maluquice da nossa mente, né? O que eu já vi nesses anos todos, da pessoa dizer assim, não, pastor, mas Deus falou comigo. Aí a pessoa tem uma ideia absurda, a pessoa vai tomar uma decisão errada. Tu com a tua experiência, tu sabe que ela vai bater com a cara no poste, mas ela disse que foi Deus que falou. Como é que tu vai dizer que Deus não falou? Ela disse que Deus falou. Vai lá, dá errado, e daí ela vai cobrar de quem? De Deus. Então veja, irmão, na realidade o nosso trabalho é só não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Nosso trabalho é administrar aquilo que Deus já está movendo. O grande problema é que às vezes a gente quer resultados imediatos e cometemos erros que são bastante problemáticos para nós. Então, assim, entenda que quando eu estou administrando o que Deus está fazendo, os resultados são mais leves. Amém? Então, você que é líder, quando você administrar o que Deus está fazendo, saiba que os resultados serão mais leves para a tua vida, tá bom? Olha só, meus irmãos, vamos continuar nossa leitura aqui do foco divino. Tudo bem aí, Léo? O chat está tranquilo, ninguém está reclamando de nada, do som, está tudo bem. Aleluia. Obrigado mais uma vez, o Léo, que vem aqui, com grado, né, nos ajudar, e a gente ora por ele, que Deus abençoe ele, né? Deus abençoe a tua saúde, teus rins, em nome de Jesus. Orem pelo Léo, para que Deus possa agir na saúde dele. Meus irmãos, página 106, aqui tem uma frase de Warren Buffett. Quem gosta de investimento aí na Bolsa de Valores, já ouviu falar do Warren Buffett, né? Ele é um guru da Bolsa de Nova York. Ele disse o seguinte: a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Em vez de fazer um monte de coisas pela metade, escolhemos focar a nossa energia. Então, aqui a gente entende como que pessoas de sucesso, elas pensam, né? Como que elas raciocinam. Elas são muito objetivas no seu pensamento.
Elas dão prioridade para aquilo que vai dar resultado, ok? Você quer ter resultado? Dê prioridade para aquilo que dá resultado. Não, pastor, mas eu gosto de fazer assim na minha rotina, já está tudo bem e tal, não precisa mudar, então você vai continuar com os mesmos resultados. Não adianta, irmão. Se a gente quer resultado em qualquer área da nossa vida, inclusive ministerial, a gente tem que verificar nossos hábitos, nossa gestão do tempo. Eu acho que esse foco divino aqui tem quase tudo a ver com gestão do tempo, né? Aqui no subtítulo, que ele diz muito ruim, demais além da conta, né? Na página 106, ele vai falar sobre a Marta e Maria. Quem não conhece aqui, né? A Marta e a Maria. A história de Marta e Maria. E lá no final, no último parágrafo da página 106, ele diz assim: para ter isso, você precisa escolher não fazer tudo. Aqueles que tentam fazer tudo sempre perdem isso. Porque, na realidade, Marta perdeu o tempo de estar com Jesus, de aprender coisas poderosas com Jesus. Imagina só, Maria está ali aos pés de Jesus, quer dizer, ela estava em posição de aprendizado, porque naquele tempo, quando você estava aos pés de alguém, aos pés de um rabino, é porque você estava aprendendo com ele. Você era discípulo dele, estava aprendendo com ele. Então, Maria tira aquele tempo dela, prioriza aquele tempo dela, ela prioriza em estar aos pés de Jesus. Com certeza, Jesus ali estava falando coisas acerca do reino de Deus e falou muitas coisas poderosas, interessantes, que se ela escrevesse, se ela tivesse deixado registrado, com certeza acrescentaria muito na nossa fé, na teologia. Mas Marta estava preocupada com outras coisas, em servir Jesus. Marta estava preocupada em servir a janta na hora. Marta estava preocupada em limpar a casa, deixar tudo certo. E está errada? Não está. Não é questão... Aqui não tem certo e errado. Aqui tem questão de momento. Sabe aquela questão de Eclesiastes 3? É tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para aqueles que estão debaixo do sol. Esse tempo de Eclesiastes é o que manda, né? Mas nós temos o tempo de Deus. Os filhos de Deus têm o tempo de Deus. Pois, outro dia eu falo sobre isso aqui em gestão do tempo. Aquela questão de Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito, morre e planta, colhe. Aquilo é para quem está debaixo do natural. Mas quando nós entendemos que nós temos o tempo de Deus, Deus faz remir o tempo e Ele pode te trazer grandes resultados em pouco tempo. Então, ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco, porque Deus pode fazer remir o tempo para te trazer grandes resultados no teu ministério e com pouco tempo. Você pode viver em pouco tempo grandes coisas. Jesus estava conversando com um rapaz que havia 38 anos esperava por um milagre. E ele estava lá no tanque de Betesda. Ele não estava lá há 38 anos. Ele era paralítico há 38 anos. E ele estava lá naquele tanque. Então Jesus chega e cura aquele jovem. Quanto tempo demora uma cura de Jesus? Pouco tempo. Quanto tempo demora mover o processo de cura de Jesus? Segundos. Então, esse jovem padeceu 38 anos de Jesus, em poucos segundos mudou a vida dele, mudou a história dele. Então, nós vivemos um tempo diferente, mas mesmo assim nós temos que ter foco, porque nós precisamos organizar. Você se organiza e Deus realiza. É isso daí. Então, olha só, a gente tem que aprender
por exemplo, aqui com Marta, é que retroceder não é perder. Talvez Marta estava pensando assim: se eu parar de fazer as coisas, ninguém mais vai fazer. Se eu não fizer a janta, ninguém vai mais fazer. Se eu não servir Jesus, ninguém mais vai servir. Deixa eu te dizer, retroceder não é perder. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram à beira do Mar Vermelho. E Deus disse para eles: vocês retornem para Pi-Hahirote, que era uma localidade próxima. Então eles acamparam em Pi-Hahirote e esperaram na mente de Deus. Quando eles acampam em Pi-Hahirote, eles estão esperando o faraó. Então, como é que a gente vai retroceder para esperar o problema? Como é que a gente vai retroceder para esperar o faraó chegar? Mas era porque Deus estava preparando o cenário de um grande milagre. Deus estava preparando ali o cenário de uma das histórias mais épicas e lindas que a humanidade conhece, que é a travessia do Mar Vermelho. Deus estava preparando um espetáculo para todos verem, para Faraó ver, para os egípcios verem, o povo de Israel ver, mas para isso ele teve que fazer o povo retroceder. Espera um pouco, fica um pouco em Pi-Hahirote, que o Faraó está vindo aí. E o que a gente vai fazer? Vocês vão esperar, porque hoje mesmo o Senhor vos dará livramento. Então, Deus promove um grande milagre. Então, nós temos que entender, retroceder não é perder. Quando você retrocede com Deus, você nunca perde. Você sempre está na direção. Mantenha o foco. Mantenha o foco na direção, mantenha o foco no ministério, mantenha o foco no teu chamado e ouça a direção, porque Deus está te dando e tudo vai se alinhar, eu tenho certeza, tá bom? Então vamos lá, a gente está na página 106, vamos página 107. Aqui ele fala de um provérbio italiano que diz: muitas vezes aquele que faz demais faz muito pouco. Ou seja, aquele que faz demais faz muito pouco. Lá na faculdade de Direito, os professores sempre falam do advogado vade-mecum, né? Vade-mecum é um código dessa grossura, assim, que a gente trabalha na faculdade de Direito, tem vários códigos ali dentro, né? E eles dizem que os advogados vade-mecum são aqueles que não são especializados em área nenhuma. Um dia ele está numa audiência trabalhista, na outra ele está tirando o cara da cadeia, na outra ele está resolvendo briga de marido e mulher. Então, os professores sempre diziam, né, que o advogado vade-mecum é aquele que faz tudo e não faz nada. Mas quando você tem um problema sério, por exemplo, um problema tributário sério, você vai buscar quem? Um especialista. Geralmente, generalistas não são especialistas. Guarde isso. Geralmente, generalistas não são especialistas. Porque especialista é aquele que foca em uma área. Naquilo ele é bom. Você já olhou aqueles documentários da History, da Matt Gill e tudo mais? Que volta e meia, vamos supor assim, está tratando da história de Roma. Está lá tratando da história de Roma. Aí aparece um cara falando sobre aquela história, aí lá embaixo coloca especialista em história romana. Ou seja, o cara, a vida inteira do cara é estudando história romana. Se perguntar do Egito, ele não sabe, Israel, ele não sabe, civilização das Américas, ele não sabe, a romana, ele sabe tudo. Ele é especialista. Então, quando alguém precisar de um especialista na história romana, vai procurar aquele cara. Então, isso, gente, é foco. É foco para você se especializar naquilo que você é melhor, naquilo que você está hoje
administrando, liderando, seja o melhor naquilo que você está liderando. Né? Aqui na igreja, a gente está com uma visão muito legal, muito interessante, de fazer com que cada líder seja especialista no seu ministério. Então, a gente tem aí diversos cursos, diversos treinamentos, mentorias para voluntários, o líder de voluntários, para homens, para liderança de homens, porque no mundo em que nós vivemos, a gente tem que estar a todo tempo se atualizando, né? Até no último culto, eu estava conversando com uma irmã sobre o livro da Viviane Martinello, né? Uma pastora ali de Criciúma. Até o livro está aqui, esse livro aqui, né? Estava falando sobre esse livro aqui da Viviane Martinello. Aí a irmã disse assim, depois do culto de ontem foi, a irmã disse assim, eu não li ainda esse livro da Viviane Martinello, mas eu ouço ela todo dia no YouTube. Todo dia. Então, eu lavo a louça, estou ouvindo ela. Lavo a roupa, estou ouvindo ela. E isso nos faz pensar. Você veja, se a irmã está lavando louça, está ouvindo a Viviane Martinello, quando ela chega na igreja, ela vai ouvir quem está no altar. O que essa pessoa vai entregar? A mulher ouviu Viviane Martinello o dia inteiro. Quando chega na igreja, ela vai ouvir o quê? Jesus é bom, isso ela sabe. Deus é fiel, ela também sabe. O que vai chamar a atenção dessa pessoa? E hoje as pessoas têm acesso ao YouTube, aos melhores pregadores. Então é um desafio para nós. A gente tem que ser especialista naquilo que a gente fala. Porque as informações correm muito rápido. Você tem que focar no teu ministério. Não adianta, às vezes a pessoa chega e diz assim, pastor, mas no meu ministério, eu não tenho sucesso, pastor, no meu ministério, porque você não focou ainda. Foca no teu ministério e Deus vai te dar sabedoria sem medida, em nome de Jesus. Então, aqui na página 107, ele também fala de um pastor que tem na sua igreja, tinha na sua igreja 187 ministérios. Você não está ouvindo errado. 187 ministérios. Pensa, Léo, numa reunião de líderes, dava mais gente do que a nossa igreja inteira. 187 líderes, mais a equipe, coordenadores, ou líderes. Imagina, né? Então, o autor diz assim, eu não sabia se ele estava se gabando, pedindo para que eu orasse por ele. Porque 187 ministérios, irmão, é muita coisa. A melhor maneira, guarde isso, a melhor maneira que o nosso adversário tem de nos destruir é quando ele distrai a gente do nosso destino. Então, guarde aí, a melhor maneira de destruir alguém é distraindo do seu destino. Então, quando uma igreja tem 187 ministérios, irmão, é porque ela está muito desfocada. Muito desfocada. Porque ninguém consegue gerenciar 187 ministérios com excelência. Vamos lá, página 108, para a gente correr, não ficar demais. Página 108. Aqui, no primeiro parágrafo, né, da página 108, ele vai citar o livro de Jim Collins, que faz referência à raposa e ao ouriço, que é uma parábola grega, né? Que diz assim, dia após dia, a astuta raposa planeja seu ataque ao ouriço inocente. Mas não importa o quão criativa seja a raposa, o ouriço sempre vence. Por quê? A raposa conhece muitas coisas, mas o ouriço conhece o essencial. Cada vez que a raposa ataca, o ouriço apenas se enrola em uma bola de espinhos afiados, criando uma defesa impenetrável.
é o que ele faz de melhor. Então, a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe o essencial. Então, a gente vive num mundo de muita informação, de muitos focos, de muitas vozes, de muitas notícias. E se a gente não cuidar, nós somos como uma raposa. Sabemos de muita coisa, mas a gente não sabe, às vezes, do essencial. O cristão hoje está sendo distraído por muitas coisas e está esquecendo do essencial. Então, a gente tem que entender que o foco traz excelência. Foco traz excelência. Você quer ser um grande homem de Deus, tem que focar na presença do Senhor. Você quer ser um grande pregador, tem que focar na palavra de Deus. Você quer ser um grande líder de ministério, tem que focar em aprender, em lidar com pessoas, em saber, né, qual é a melhor área para você liderar. Ok? Página 109, ele vai falar sobre uma rede de rede de fast food, que chama In-N-Out Burger. Essa rede que ele fala aqui, e eu visitei o site dessa rede, realmente é isso mesmo. Ela tem apenas 3 tipos de combo no cardápio. Como eu falo em brasileiro? 3 tipos de combo no cardápio. Olha só, não, quando você olhar o cardápio, né, a gente está acostumado, para nós, brasileiros, restaurante bom é aquele que vem com um cardápio desse tamanho, qualquer um monte de tipo de porção, aí tem os adicional. Essa rede de fast food nos Estados Unidos, né, In-N-Out Burger, ela tem apenas 3 tipos de combo, que você encontra lá na página 109. É um Dobe com batata frita e bebida, um cheeseburger com batata frita e bebida e um hambúrguer com batata frita e bebida. E eles fazem isso rápido. O pedido é fácil. Você pede, é fácil de pedir, chega rápido, por quê? Porque só tem 3 opções. Então, isso é objetividade, tá bom? Objetividade. O que trata isso daqui? Trata que nós, no nosso ministério, nós temos que ter objetividade, simplicidade. Não adianta florear muito. Você tem que ser objetivo no resultado. Resultado é melhor do que floreio, né? Então, vamos lá, página 110, para a gente poder caminhar aqui para o fim. Ele fala aqui na página 110, o primeiro parágrafo, ele usa um termo, né, que eu achei muito legal. Ele diz assim, ó, em vez de pensar no que você deseja adicionar à sua lista de tarefas do ministério, talvez você devesse orar sobre o que adicionar na lista do não fazer. Alguns chamam isso de abandono planejado. Abandono planejado. Isso é gestão do tempo. Por quê? Porque tem coisas que são urgentes, tem coisas que são prioritárias. Tem um livro chamado, anote aí se você quiser comprar, ler também. Tem um livro chamado A Tríade do Tempo. Se você não gosta de ler, procura no YouTube lá, e deve ter algum videozinho explicando sobre a tríade do tempo. Que são 3 prioridades ali que a gente tem que selecionar. Tem muitas pessoas que vivem de urgência, né? Vive como um bombeiro, apagando incêndio. O que é a urgência? A urgência é aquilo que era para você ter feito antes de ontem, você procrastinou e hoje é urgente. Você tem que fazer. Tu que é da área de TI sabe muito disso, né, Léo? Os caras de TI geralmente vivem na urgência, né? Por quê? Porque muitas vezes passa prioridades. Então, a tríade do tempo, ela vai te ajudar ali a dar uma clareada na questão de organização de tempo.
Porque às vezes tem coisas que você não tem que fazer, não tem que gastar teu tempo fazendo, entende? Eu, como pastor hoje, eu estou numa fase em que eu estou, e existem pessoas perto de mim, pessoas aqui da minha equipe, que eu amo, né? Pessoas que eu estou aprendendo a amar muito, porque elas me aliviam, elas se preocupam com o meu alívio, né? Pastor, o pastor tem que ficar mais para a palavra, o pastor tem que ficar mais para estudar a palavra, para se aprofundar na palavra, e o resto isso aqui a gente faz. Então, hoje eu sinto isso. Eu vejo que isso me aliviou muito e ainda tem coisas que eu preciso entregar, mas o processo nosso de entrega também é difícil. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas eu não vou entregar porque não vão fazer que nem eu, porque eu não vou entregar porque não vão fazer no tempo, que não, se não for eu, não vai sair bem feito, sabe? É um processo em que você tem que treinar a sua mente, liberar, tem coisa que tem que liberar. Abandono planejado, libera coisas que tiram teu tempo, pessoas que tiram teu tempo, pessoas que estão fazendo você perder oportunidades, pessoas que estão fazendo você perder conexões, pessoas que estão fazendo você desfocar, sabe? Você está lá focado naquilo, daqui a pouco vem alguém, faz um comentário, aí você desfoca da fé, desfoca do ministério, desfoca da vida, aos céus. O que eu estou fazendo aqui? Ah, vou me matar, sabe? A gente tem que ter, foco. Pessoas vão vir falar, você vai ouvir, porque você não é tolo. Então você vai ouvir, você vai ver da mesma forma. Só que a tua seletividade, lembra do que a gente falou aqui algumas páginas atrás? Especificidade, seletividade e exclusividade. Isso tem que fazer parte de você como líder. Você não é qualquer um, você é líder de um ministério, de uma empresa, de uma casa. Então, a tua gestão do tempo não pode ser como o cara que está aposentado ali na beira da praia. Ou como o cara que não tem perspectiva, que está em cima do sofá com 40 anos, às 9 da manhã. Não, a tua visão de vida tem que ser outra, entende? Teu foco tem que ser outro. Eu não entro na igreja como membro, há muito tempo já. Eu não consigo entrar numa igreja como membro. Às vezes a pessoa diz assim, a pastores amigos meus, né? Ah, eu vou na igreja de um amigo lá para eu ser ministrado, para eu entrar lá como membro. Nunca. Tu nunca vai entrar como membro. Uma vez que a tua mente virou, que a chave virou, uma vez que você é empresário, você nunca mais pensa como empregado. Uma vez que você é pastor, você nunca mais pensa como membro. Entende? Então, quando a mente virar, uma vez que você é líder, você não pensa mais como liderado. É isso aí, é gestão do tempo. Abandono planejado. Tem coisas que tem que, deixe ir, deixe ir, vai, vai, entendeu? Tem coisas que você tem que dizer assim, tchau, vai. Imagina Joquebede dando tchau para Moisés na beira do Nilo. Vai! Por quê? Porque naquele momento ele tinha que ir para o propósito dele. Ele tinha que viver o que Deus tinha para ele. Ele é uma criança, um bebê. É um bebê, mas que Deus já está chamando. Vai lutar suas próprias guerras, bebê. Vai lutar suas próprias guerras, bebê. Vai na beira do Nilo. Tem que ir, não importa a idade. Se Deus está chamando, bebê, vai, abandona Joquebede. Deixa, porque naquele momento era abandono. Aí depois Miriam tal, falou com a filha de Faraó. Joquebede voltou a ter contato com Moisés, mas naquele momento ela não sabia de nada disso. Então, para ela era um abandono. Então, você tem que abandonar. Então, vamos lá.
Steve Jobs, que é um cara que, creio eu, que foi revolucionário na sua geração, né? Ele criou aí o sistema iOS, iPhone e todas essas questões. Ele tem uma frase famosa, que ele diz assim: as pessoas pensam que foco significa dizer sim àquilo em que você tem que se concentrar. Mas não é esse o significado. Significado de foco é dizer não a centenas de outras coisas e boas ideias que existem. Você tem que escolher com cuidado. Na verdade, eu estou tão orgulhoso das coisas que não fazemos quanto das que eu já fiz. Inovação é dizer não a 1000 coisas. Então, veja, com certeza Steve Jobs era um cara que recebia muitas propostas, né? Muitas planilhas, muito investimento, muitas pessoas querendo cooperar com ele, muitas ideias de gente que queria lançar produtos, mas ele tinha que ser seletivo, dizer não. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Apesar de ser essa frase, né? Apesar de ser conhecida, é do filme da Alice no País das Maravilhas. Lá, numa altura do filme, a Alice pergunta para o gato qual é o caminho. Qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato pergunta para ela, mas para onde que você deseja ir? Aí a Alice respondeu que não tinha certeza. Então o gato disse para ela, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então tem muitas pessoas que pegam um caminho errado na vida, têm problemas errados na vida, mas é porque não souberam para onde queriam ir, não calcularam para onde desejavam ir. Aqui no final do terceiro parágrafo, eu estou na página 110 ainda, né? Ele fala que você cresce com os nãos, né? Saber dizer não. Eu confesso para vocês que saber dizer não, para mim, é difícil até hoje. É muito difícil. Eu já aprendi mais a dizer não, mas ainda é muito difícil. Tem pessoa que tem... A Aline, por exemplo, é facinho de dizer não. Mas até hoje, eu tenho essa dificuldade. E Spurgeon, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores, né? Lá na Inglaterra, e ele dizia assim, aprenda a dizer não, vai ser mais útil para você do que falar em latim, porque naquela época eles estudavam a versão latina da Bíblia e tudo mais, né? E era importante saber latim. Mas ele disse o seguinte, mais importante que saber latim é você saber dizer não, para você poder crescer. Vamos lá, a gente seguir para o fim. Página 111. Desacelerando aqui o subtítulo, né? O subtítulo está dizendo assim, ó, desacelerando para avançar. E daí tem uma frase ali no segundo parágrafo, do livro Simple Church, de Tom Rainer e o Eric Jaeger, né? Diz o seguinte, definem foco como o compromisso de abandonar tudo o que está fora do processo do ministério simples. Então, isso aqui está fora do ministério simples, está fora da nossa... A ideia é boa. Tratei isso sobre visão no vídeo que você vai ver depois. A ideia é boa, mas não é para mim no momento. Tem que aprender a tirar as distrações para que a gente possa focar naquilo que é necessário. Então, ele vai falar aqui sobre uma criação que eles tiveram, na página 112. Se você procurar lá no Google ou no App Store, tem lá a Bíblia YouVersion, né? YouVersion, Bíblia, sua versão.
eles desenvolveram esse aplicativo, né? É da Life Church esse aplicativo. Mas eles tinham uma outra invenção que, para mim, era sensacional, mas não deu certo, que era chamado Bible Lens, ou seja, Bíblia, a lente da Bíblia. Esse aplicativo que eles estavam desenvolvendo era assim, você apontava o aplicativo para um outdoor que tem lá o nome, tem lá a palavra amor. Aí vinha todos os versículos da Bíblia que tinham a palavra amor. Você apontava para um outdoor, para um livro, para alguma coisa com o mar, vinha todos os versículos que tinham mar. Muito legal. Mas o que aconteceu? Ele está explicando aqui que esse Bible Lens não deu certo, né? Eles criaram o projeto, tudo, mas não deu certo. Então, tem coisas que não adianta. Tem coisas que a gente tem que abandonar, por melhores que sejam para nós. Então, ele vai falar aqui, para a gente ir para a página 114, 115, página 115, ali em cima, tem uma frase em destaque que diz assim: certo dia eu percebi que tudo que sempre desejara estava matando aos pouquinhos tudo o que eu já tinha. Então a gente tem que cuidar para que aquilo que a gente deseja não mate aquilo que a gente já tem. Na página 116 ele vai falar no que eles resolveram ser bons. A Life Church é uma igreja grande, uma igreja moderna, mas eles focaram em 5 coisas assim mais objetivamente. Primeiro, eles concentraram toda a energia deles em experiência de fim de semana, que são as experiências de culto. Nos Estados Unidos o povo só vai fim de semana para a igreja. Dia de semana eles não vão, trabalham muito. Então, a experiência de fim de semana, como que o povo vai chegar, como é que as pessoas vão ser recebidas, qual é a primeira experiência que as pessoas vão ter na igreja, porque guarde, você que é líder, você nunca vai ter uma segunda chance de fazer a pessoa se sentir bem pela primeira vez. Entende? Então, a gente só tem uma chance para fazer a pessoa se sentir bem. Então, eles focaram em experiências de fim de semana, missões, pequenos grupos, crianças e estudantes. Então, esse foco ministerial, em apenas 5 eixos, fez com que eles crescessem, né, tivessem um crescimento exponencial, porque eles resolveram trabalhar nesse tipo de nicho, de foco. Aí a gente pode perguntar, mas a escola dominical, mas o estudo bíblico, escola de férias? Não, não. Toda a nossa equipe, os nossos ministérios, todos os nossos voluntários, eles vão focar nisso. Experiência de fim de semana, missões, pequenos grupos, crianças e estudantes. Então, aqui, não importa o que aconteça, a visão continua sendo o centro. Lembra da visão? A visão continua sendo o centro. Então, você tem que focar, porque o foco é a continuação da visão. Tá bom? A página 118, lá embaixo, diz assim: quando pensar em foco, último parágrafo da página 118, diz assim: quando pensar em foco, não pense apenas em estratégias, pense em prioridades. Ok? Você coloca prioridades, você enxuga aquelas prioridades, aquilo que pode ser feito depois, o abandono planejado de algumas coisas, e no final vai ficar o suco, o sumo, a polpa daquilo que realmente você tem que fazer. Página 119, ele vai falar de uma grande obra, ele vai falar sobre Neemias, né? Que Neemias, ele focou nos muros. Então, Neemias tinha isso, as pessoas com ele tinham isso. Pode imaginar a emoção de trabalhar com pessoas que você ama, servindo a Deus e fazendo história? Então, a gente vê ali que Neemias, ele, na reconstrução de Jerusalém ali, a gente teve
três, né? Três personagens principais. E engraçado isso, porque na reconstrução, depois do exílio babilônico, que o povo volta para Jerusalém, a gente tem três personagens principais e cada um deles com um foco. O Esdras, com foco na Torá, na legislação, na purificação do povo. Zorobabel, com foco no templo. E Neemias, com foco nos muros, na defesa, no orgulho da cidade. Né? Então, a gente tem três personagens, cada um com seu foco. E a gente está trabalhando hoje justamente sobre isso. Então, é interessante a gente poder pensar de que o foco nos leva à excelência. Seja como Neemias, ou Zorobabel, ou Esdras. Seja focado e tenha pessoas focadas ao seu lado. Naquilo que você não focar, a outra pessoa ao seu lado pode focar. Por isso que é importante equipe. Forme equipes, faça equipes. Derrame sua visão sobre a sua equipe. E depois vocês todos foquem, cada um, em um alvo. Página 120 é o final, e ele dá ali o resumo do capítulo. Então, vamos ler o resumo do capítulo. Primeiro ponto, aqueles que fazem de tudo tendem a perder isso. A gente trabalhou essa questão. Segunda questão, quanto mais clara se torna a sua visão, mais fácil é guardar o que Deus o chamou para fazer. 3, em vez de dizer e, talvez você precise dizer ou. Se perseguir dois coelhos, ambos vão escapar. Depois, para ser grande em algumas coisas e viver isso, é preciso dizer não a muitas outras. Outra, né? Inovação requer dizer não a 1000 coisas. Depois, quando o foco aumenta, as opções diminuem. É o abandono planejado. Depois, aqueles que têm isso se agarram ao que o atrai. E por último, você cresce com os seus nãos. Creio que a gente hoje matou aqui o foco, capítulo 5 do nosso livro Lidere com Isso em Mente. Perguntas? Pastor, Sim. a pergunta seria o seguinte, baseado no texto que a gente leu agora, né? Aí sobre prioridade. Então, a nossa pergunta seria: hoje em dia, qual seria a nossa prioridade como igreja, palavra church? A nossa visão, Pergunta. servir, amar e cuidar. Essa é a nossa prioridade. Quando a gente tem uma visão, fica muito mais fácil para a gente delimitar aquilo que é prioridade. Então, eu digo para vocês que hoje a nossa prioridade é consolidar a nossa visão, que é servir, amar e cuidar. Então, todos os ministérios, todos os grupos de trabalho, eles estão envolvidos nessa temática, né? De trazer relevância para a igreja através dessa visão. Amém. Amém? E se tem um jovem, pastor, e se tem, por exemplo, um jovem ou alguém que faz parte ali no ministério, ou faz parte como membro, e de repente essa pessoa está um pouco distante, Pastor. se afastou, não tem, por exemplo, no Ministério de Dança, não tem ido mais, não dança mais, tá? Qual seria, assim, a alternativa, o líder ir até essa pessoa que não tem ido mais, ou uma equipe ir com ele e tentar resgatar essa pessoa de volta? Se já que o lema é servir, cuidar e amar, eu penso assim, se nós não estamos procurando trazer para perto aqueles que estão no nosso meio, mas se afastam, como que eu estou assim cumprindo ou colocando assim em prática esse lema, no caso assim da igreja? A visão, irmã,
ela é o norte, né? É como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa guia, o nosso norte, mas nem todos a seguem, né? Nem todos, digamos assim, cumprem os preceitos bíblicos, apesar de ela ser nosso farol e nosso guia de regra e fé. Quanto mais uma visão de uma empresa, de uma igreja. A gente sempre vai ter a visão como algo a perseguir. O foco é perseguir a visão. Agora, a maneira como cada líder assimila isso é diferente. Então, às vezes, um líder vai assimilar mais, outro vai assimilar menos. A ideia é que, claro, todos os líderes possam entender o que é servir, amar e cuidar, acolher e buscar as pessoas, e essa é a ideia. Esse é o objetivo quando a gente pensa numa visão. Agora tem que entender, claro, daí a situação específica, entender como que o líder respondeu a isso. Às vezes, quem sabe o líder já tentou entrar em contato e a pessoa ignorou. Muitas vezes chega relatórios para mim de líderes que dizem: eu entrei em contato, mas a pessoa não quer. E daí entra aquela história, né? Entra aquele versículo de Paulo que ele diz o seguinte: quando depender de vós, tende paz com todos. Então, quando depende da gente, a gente tem paz com todos, mas nem sempre depende da gente. Às vezes a pessoa não quer, né? Mas, claro, o foco é servir, amar e cuidar. Sempre. Então, o que a gente vai pulsar, as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão hoje dentro dos ministérios, que estão congregando e estão acrescentando, estão felizes, estão dando frutos, essas pessoas entenderam o que é servir, amar e cuidar. Os líderes estão crescendo, né? A gente está tendo um clima muito gostoso de trabalho, estamos crescendo com graça, no conhecimento. Então, esse tipo de situação sempre vai existir em qualquer grupo, né, que você tiver. Qualquer grupo, qualquer igreja. Sempre vai existir aquela pessoa que não se identificou. Ou não se identificou com a visão, ou não se identificou com a igreja, ou não se identificou com o líder. E está tudo bem, né? A gente faz a nossa parte, busca entender, busca saber, mas se a pessoa não quiser, tem aí outras opções, né? Outros lugares, outras visões, onde ela vai poder fazer parte. O importante é que a gente aqui está fazendo a nossa parte como Deus nos mostrou. Amém? Essa aula abençoou sua vida? Você pode contribuir para que esse material alcance mais pessoas. Semeie através do Pix QR Code ou também chave Pix, que está na tela. Obrigado por assistir nossa aula.